Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Evangelho Pleno. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Este é o programa Evangelho Pleno e eu sou Francisco Ribeiro. Desde já quero agradecer a você pelo carinho da sua companhia conosco aqui no programa Evangelho Pleno. Que o Pai dos Altos Céus abençoe cada um de vocês com todos os seus familiares. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um, pelo Senhor ter nos acordado nesta manhã, uma vez mais para a vida, ter nos abençoado durante todo este dia. E agora nós estamos aqui juntos para louvar e bendizer e glorificar e rendermos glória, adoração àquele que nos amou primeiro. Abençoe a todos vocês. Quero estar aqui mandando o meu abraço hoje lá para a comunidade da Grota, no município de Pedra do Indaiá, para o seu Arthur e a dona Geralda, que me recebeu como um anjo de Deus ontem ali na fazenda deles. Que Deus abençoe a todos vocês, no meu grande abraço, que Deus continue abençoando a todos vocês. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Deus irá falar poderosamente com cada um de vocês. Quero também aproveitar a oportunidade e estar convidando a todos vocês que nos acompanham agora para participar conosco de uma das nossas reuniões. Elas acontecem ali no Templo do Evangelho Pleno, que está localizado na Avenida JK, número 816, no bairro Santa Clara, que fica entre o Hospital Santa Lúcia e a rodoviária, lugar de fácil acesso, feira, às 19h40 e também aos domingos, às 10 horas e também às 19 horas. Você é o nosso convidado para estar junto ali conosco, adorando a Deus. Eu vou por um intervalo rapidinho, eu estou de volta. Me espera aí que eu tenho uma palavra de Deus. Deus irá falar ao seu coração. Um grande abraço. A Flávia Boari Pijamas não é apenas uma marca de roupas para dormir. É uma experiência sensorial que abraça seu corpo e alma. Venha nos fazer uma visita na Avenida 7 de Setembro, 915 Bom Pastor. Acesse agora mesmo nosso site. Telcar, centro automotivo completo, onde o seu carro tem o tratamento VIP. Temos uma equipe de profissionais em alinhamento, balanceamento e suspensão, troca de amortecedores e borrachas. Trabalhamos com pneus multimarcas novos e remotes. Contamos com uma super troca de óleo para sua segurança. Mantenha a revisão do seu carro em dia na Telcar, a Rua do Cobre, número 124, abaixo da Magalhães Pinto, no Niterói. Casa de Carnes Panela Cheia. Aqui você encontra carnes selecionadas, carnes bovinas, suínas e frangos. Temos tudo para a sua feijoada e churrasco. Contamos com um mini kit, onde você encontra frios, laticínios, temperos, produtos de limpeza e alimentícios. Casa de Carnes Panela Cheia. Fica na rua Itamogi, número 201, no bairro Espírito Santo, em Divinópolis. Telefone 37 3071 1636. Cacau e Ninha Balões. Trabalhamos com balões de gás hélio, personalizados para casamentos, aniversários, formaturas, chá de revelação e confraternização em geral. Temos também carrinho de pipoca, algodão doce e personalizados em papelaria. Cacau e Ninha Balões. Faça seu orçamento. 379-9149-7072. Divinópolis. Graças a Deus estamos de volta com o programa Evangelho Pleno. Eu quero, do fundo da minha alma e do meu coração, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. A minha gratidão a Deus de poder estar aqui, depois de passar por tantos problemas difíceis na minha vida.
Ele restaurou as minhas forças, me deu saúde de novo. E eu estou aqui, eu sou muito grato ao Senhor, sei que tudo é por Ele, sem Ele nada nós podemos fazer. E hoje eu quero trazer um texto da Palavra de Deus que vai expressar essa bondade, essa misericórdia de Deus para com todos nós que habitamos sobre a face dessa terra. Se for possível, eu queria que você abrisse aí sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, que fala de um homem chamado Cornélio, um homem que era justo, que orava e que clamava a Deus. E o Senhor ouviu do céu e ele entrou com a intervenção divina para poder orientar aquele homem que era temente, que buscava a Deus, e Deus respondeu os anseios do coração daquele homem. Com certeza ele irá responder o anseio do seu coração, aquilo que você precisa nesta noite. Se o seu coração realmente estiver nele, ele é poderoso para fazer o que ele fez aqui com Cornélio, mandar um anjo aonde você está e te mostrar o que você precisa de fazer para você ser abençoado. Assim diz o texto sagrado: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um homem que tem por sobrenome Pedro, que está na casa de um certo Simão Curtidor, tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhes falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes dado ordem, enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles pelo caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao 3º dia, na hora 6ª, para fazer a sua oração, e teve fome e quis comer. Enquanto lhe sobreveio sobre ele um arrebatamento de sentido, ele viu os céus abertos e que descia um vaso como se fosse grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia todos os tipos de animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda. Meus amados, aqui relata uma passagem bíblica de um homem que era um centurião, que estava alistado numa corte chamada italiana e que tinha soldados e servos a seu serviço. E este homem era diferenciado, com todo esse poder, com todos esses bens, com a sua riqueza. Ele tinha o seu coração voltado para Deus. E ele buscava a Deus de todo o seu coração. Ele era um homem piedoso, ele tinha amor pelas pessoas, ele compartilhava dos bens que ele tinha com as pessoas pobres, ele fazia suas esmolas e ele de contínuo orava a Deus. E aqui no texto sagrado diz que ele estava na hora 9, que significa 3 horas da tarde, ajoelhado orando a Deus. E o Senhor ouvia a sua oração. E o Senhor então envia um anjo, uma missão celestial para orientar e responder às orações daquele homem, esclarecer para aquele homem o que ele precisava de fazer. Aquele homem era um gentio e naquela época somente o povo descendente de Israel tinha uma aliança com Deus. Ele era excluído, ninguém iria aproximar dele para falar de Jesus, para falar do amor de Deus, porque ele era excluído. Ele era como se fosse rejeitado dos planos da salvação diante de Deus. Mas aquele homem, mesmo assim, sabendo de tudo isso,
ele continuava a orar a Deus. Ele creu que Deus era poderoso para salvar a sua alma, para abençoar a sua vida, mais do que ele já era abençoado. Enquanto ele estava orando, Deus vendo todas as coisas, aquele que tem os olhos como chama de fogo, que contempla todos ao mesmo tempo, em todos os lugares na face da terra, ele está me vendo aqui, ele está vendo você aonde você está, ele está vendo os seus pensamentos, ele está vendo o seu sofrimento, as suas preocupações. Nada está oculto aos olhos dele, ele vê todas as coisas, ele ouve todas as coisas. Ele estava ouvindo Cornélio. Então ele manda um anjo. E quando Cornélio vê aquele anjo, ele ficou atemorizado e pergunta: Senhor, o que é? E aquele anjo disse: olha, as suas orações e as suas esmolas, tudo que você tem feito, todos os bens que você tem feito, que você tem ajudado as pessoas necessitadas, isso está em memória diante do Senhor. Ele está vendo tudo, ele tem te acompanhado a cada dia. Por isso eu disse aqui para te dizer, para você mandar chamar um homem que tem por nome Pedro, Simão Pedro, que está na casa de um outro Simão curtidor, que está na cidade de Jope, porque ele te dirá o que você precisa fazer. Imediatamente o anjo desapareceu e Cornélio, chamando 2 dos seus servos e um dos seus piedosos soldados, enviaram até onde for indicada por esta visão celestial, por este anjo, e eles vão até Jope. E quando no outro dia Pedro estava no templo, em cima de uma laje, orando, em cima da sua casa, sobe numa laje e vai falar com Deus, porque o homem de Deus, ele tem um diálogo com seu Criador, ele tem necessidade de estar levando tudo diante do Pai, em oração, falando com o Pai e ouvindo do Pai as instruções, qual é a vontade do Senhor para nós em cada dia. E Pedro estava ali orando na hora sexta, que era meio-dia, e sobreveio uma visão para Pedro, desceu como um lençol amarrado das 4 pontas, e sobre aquele lençol tinha animais de todos os tipos, aves que vinha descendo até onde estava Pedro. E quando Pedro observa aquela visão, tentando entender o que estava acontecendo, foi-lhe dirigida também uma voz do céu, diz assim: Pedro, mata e come. E Pedro disse: Senhor, eu nunca comi coisa imunda, eu nunca comi esse tipo de coisa, eu não vou fazer isso. E consequentemente isso aconteceu por volta de 3 vezes, e o Espírito Santo de Deus fala com voz audível a Pedro, disse: Pedro, tem 3 varões que estão lá na porta à sua procura, desce e vai ter com eles e ouve o que eles irão te dizer. E o Senhor fez com que Pedro entendesse que todos que habitam sobre a face da terra são amados, são queridos por Deus, como o Senhor nos diz lá no Evangelho de João, no capítulo 3, o verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. E Cornélio não estava excluído, não era uma exceção. Todos que creu e que crê, o Senhor responde. E o Senhor então manda que Pedro descesse, e Pedro entendeu que Deus estava falando com ele, que obedecesse aqueles homens. E quando ele chega, ele pergunta o que é que os trazia até ele, o que eles queriam, e eles relatam desta visão que Cornélio teve, e que este anjo tinha mandado que Cornélio enviasse eles até onde estava Simão Pedro. E eles agora seguem até a casa onde estava Cornélio. Tem uma coisa tão linda, tão maravilhosa, que quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós temos comunhão com os céus, que nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, o nosso coração, ele conserva em paz, é uma alegria, e o nosso coração é voltado para Deus, para a obra de Deus, e tudo que a gente recebe, a gente também quer doar. Cornélio tinha recebido essas boas novas, de ser ouvido por Deus, ser enviado um mensageiro de Deus para falar com ele, e ele convida todos quantos estavam próximos a ele, que ele conhecia, encheu a casa dele de pessoas. Quando Pedro chega acompanhado daqueles 3 servos, daquele homem de Cornélio, que entra naquela casa,
e que começa a conversar com Cornélio e pergunta para Cornélio o que estava acontecendo, e Cornélio relata exatamente o que tinha acontecido. E Pedro começa a falar da palavra de Deus, começa a expressar o plano da salvação, e que como o Senhor havia também falado com ele, porque Deus sempre é assim, quando Deus prepara o seu coração ou que ele vai enviar alguém para te levar uma mensagem, Deus te avisa antes que esse mensageiro chegue. Quando ele chega, o seu coração estava preparado. O Senhor preparou Pedro, porque senão Pedro não ia, porque aquele povo era considerado gentil. De maneira nenhuma, se ele chegasse com as suas próprias palavras, Pedro, como era judeu, de maneira nenhuma, Pedro, mesmo sendo chamado por Deus para levar a mensagem aos corações, Pedro jamais iria. Mas o Senhor prepara tudo. O Senhor é aquele que nos dá todas as coisas, porque de nós mesmos nós não conseguiríamos nada. Nós somos carentes e necessitados do Senhor. E Pedro, então, começa agora a falar da salvação, que Jesus era o enviado de Deus, que veio a essa terra, que como o Espírito de Deus, ele era um ungido de Deus, que o Espírito de Deus estava sobre Jesus, e como que Jesus curou os leprosos, os paralíticos, abriu os olhos dos cegos, libertou aqueles que estavam aprisionados pelos espíritos malignos, e começa a explanar e falar de Jesus para Cornélio, todos os presentes, os convidados de Cornélio. E ali, naquele exato momento, ele fala que depois que Jesus foi colocado ali naquela cruz, que os principais, os príncipes do povo, os sacerdotes, havia colocado ele na cruz e havia crucificado e matado o Filho de Deus. Mas que ele havia ressuscitado, que depois que Jesus ressuscitou, ele teve reunido com Jesus muitas vezes, comeu com Jesus, Jesus os alimentou, e começa a explanar o plano da salvação, enquanto Pedro ministrava essa palavra aos corações. O Espírito de Deus veio também sobre todos que estavam ali naquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E quando Pedro viu que a aprovação de Deus para a vida daqueles que era considerado como oliveira seca, jambuzeiro, que não tinha sido enxertado na oliveira verdadeira, que estava excluído, mas que Deus não fez acepção de pessoa, que o Senhor também, como havia enviado o Espírito Santo aos seus discípulos, agora também envia aqueles que eram da linhagem dos gentios, porque o Senhor não faz acepção. Pedro diz assim: como pode alguém recusar ser batizado? Aqueles que o Senhor batizou com seu próprio Espírito e batiza todos aqueles que ali estavam, todos receberam a fé no Senhor Jesus. E foi algo maravilhoso, lindo. Quem sabe você está passando por problemas na sua vida. Se tem uma coisa que faz a gente sofrer, é quando a gente, muitas vezes, nos sentimos rejeitados pela sociedade. Nós nos sentimos abandonados até mesmo por Deus. Parece que nós clamamos a Deus, pedindo as coisas a Deus, e nós estamos vivendo, parece que andando no deserto, aonde só tem calor, aonde que tem só sequidão, aonde que não tem vida, e nós estamos ali recebendo vento, sol e areia, onde a gente não tem um descanso. Parece que a nossa vida, muitas vezes, ela toma essa direção, parece que nós estamos andando no deserto e o nosso coração desfalece. A nossa alma entra em amargura, em desespero, e nós começamos a pensar que o Senhor nos abandonou, que Ele não importa com nenhum de nós, que Ele não importa com os nossos sofrimentos. Mas eu quero te dizer que não. Eu quero te dizer que Ele está vendo. Eu sei que Ele tem o controle da minha e da sua vida. Muitas vezes é porque nós não cremos nele. A palavra dele diz que todo aquele que aproxima dele, que quiser chamar a atenção dele, a primeira coisa, nós temos que crer na existência dele, que ele existe, que ele abençoa aqueles que clamam por ele, aquele que espera nele, aquele que deposita sua confiança, aquele que vê pela fé.
Deus resolvendo o problema que você está vivendo, independente do tamanho que ele seja. Talvez você está com um problema, talvez seja uma enfermidade que a medicina não está conseguindo, não está tendo êxito em resolver para você. Ele foi o que fez o homem do pó da terra, cada célula que está no seu corpo, que a medicina já gastou bilhões e bilhões fazendo pesquisa, não consegue resolver. Apenas com o olhar do Senhor ele te cura, ele resolve. Para ele não tem câncer, para ele não tem nenhum tipo de enfermidade. Quando ele dá uma ordem, tudo lhe obedece, porque todo o poder está nas suas mãos. Pelo poder da sua palavra, ele disse haja, e aquilo que não existia passou a existir. Ele disse haja luz, e apareceu a luz, se formou o sol, as estrelas. Ele faz tudo pelo poder da sua palavra. Ele não muda, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será eternamente. Ele é Deus de amor. Ele veio para buscar e salvar todos que estavam perdidos. Quem sabe você não se encontra neste momento. Talvez você não sabe nem mesmo qual é a sua identidade. Talvez você fique pensando, que pessoa sou eu? Que eu luto, eu faço isso, eu procuro, eu me esforço, mas eu não vou para lugar nenhum, parece que eu estou andando em círculo. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você já existia antes da fundação do mundo, você já tinha sido criado por Deus. E Deus escolheu o tempo e a hora certa de você vir a este mundo, onde você nasceu do ventre da sua mãe, mas você já era amada e escolhida por Deus. O Senhor fez você ímpar. Não tem ninguém que tenha o mesmo DNA que você tem. Não existe ninguém que tem a mesma semelhança física igual você. Pode ter alguma pessoa que tem algum traço parecido, mas igual você não existe. Você é único, você é particular, propriedade de Deus, e Ele te ama. E os olhos dele estão sobre você. Tudo que você precisa é aquietar o seu coração. Tudo que você precisa é crer que Ele te ama, e que do mesmo jeito que Ele estava ouvindo Cornélio por vários dias, por muitos tempos, Cornélio todos os dias apresentava diante de Deus naquele horário e dedicava o seu tempo para falar com Ele, para adorá-lo na beleza da sua santidade, mesmo ele sendo considerado gentil, sem ter direito à aliança que tinha o povo de Israel. Ele conhecia todas essas coisas, mas lá no fundo do seu espírito, da sua alma, ele tinha uma esperança que um dia ele também estaria enxertado nessa oliveira que é chamada Jesus Cristo, Filho de Deus, a videira verdadeira, que o Senhor o buscaria e transformaria ele e daria paz à sua alma, ao seu espírito, e preparava ele para também o dia glorioso em que o Senhor Jesus virá a essa terra para buscar os seus escolhidos, como ele prometeu para os seus discípulos: vou vos preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei outra vez, e os levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor tem um lugar preparado para você. Quem sabe você está triste, quem sabe hoje você passou por momentos difíceis durante este dia, no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Talvez você sentiu assim sozinho, desprezado, mas eu quero te dizer que não. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Por isso, se você passou por um dia difícil, eu não conheço você, eu não estou te vendo, mas aquele que me colocou aqui nesta noite, Ele conhece tudo a seu respeito. Então, por isso, Ele usou os meus lábios, usou a minha voz para falar com você. Naquele dia, Ele mandou um anjo, um ser espiritual, na casa de Cornélio. E hoje, Ele me usa, um homem feito do pó da terra, que Ele me criou segundo a imagem e semelhança dEle, e me colocou aqui nesta noite por amor a você, porque Ele te ama, e Ele está dizendo para você: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, que eu te aliviarei.
Toma sobre você o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma. Porque o meu jugo, ele não coloca um peso que você não pode carregar, ele é suave, o fardo dele é leve. Ele quer aliviar o seu sofrimento, ele quer tirar o peso que você carrega dentro da sua mente, dentro do seu coração, dentro da sua consciência. Ele te conhece muito mais do que você mesmo, ele sabe do estado em que você está. Então, neste momento, faça como fez Cornélio, invoca o nome do Senhor agora, rasga o seu coração na presença dele, fala com ele o que você precisa, fala com ele o que é que te atormenta neste momento, o que é que está tirando a sua paz, o que é que está tirando a sua esperança. Vamos orar ao Senhor neste momento, vamos falar com ele, eleva a sua voz a ele como elevou Cornélio, fala com ele como se você estivesse vendo ele, veja ele pela fé e ele também vai enviar a solução para você. Só ele sabe como lidar com você, só ele sabe como falar com você e você vai entender. Vamos falar com ele neste momento. Pai querido, Pai santo e Pai amado, Senhor dos céus e da terra, graças te dou, Senhor, por mais essa oportunidade que a sua misericórdia e bondade coloca este humilde servo diante, Senhor, das ovelhas do Senhor, das ovelhas das quais o Senhor entregou a sua vida por elas ali naquela cruz, aonde o Senhor foi preso para que elas pudessem ser livres, aonde o Senhor foi ferido para que todas elas pudessem ser saradas, curadas, livre de toda enfermidade do corpo, da alma e do espírito. Pai, no nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eu abençoo, Pai, todos estes que agora estão conosco aqui no programa Evangelho Pleno, aonde tiver esta família, esta pessoa que está clamando o Senhor, como o Senhor enviou o teu anjo na casa de Cornélio, envia o anjo do Senhor, o seu Espírito ministrador, toca na vida de cada um, Pai. E eu, como ministro do teu Evangelho, eu chamo, Senhor, a vida que o Senhor conquistou ali naquela cruz, que é vida e vida com abundância, é liberdade, é paz, é amor, é alegria. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu te agradeço em nome de Jesus. E quero agradecer a você que esteve comigo nesta noite. Muito obrigado, receba aí o abraço deste humilde servo, Francisco Ribeiro. Fique na paz, que o Senhor os abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus, nós estaremos de volta aqui com o programa Evangelho Pleno. Programa Evangelho Pleno.